Olá pessoal, aqui é o Vino Show e Feliz Páscoa! E bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje falaremos do verdadeiro sentido de Páscoa, mas logo depois da vinheta. Sim, pessoal, para conhecermos o verdadeiro sentido de Páscoa, temos de saber o significado da palavra Páscoa. De acordo com as minhas fontes religiosas confiáveis, podemos dizer que Páscoa significa ressurreição de Jesus Cristo, proveniente da palavra em latim Pascha, que deriva do hebraico passage, que significa a passagem. A passagem está descrita no Antigo Testamento como a libertação do povo israelita da escravidão no Egito. Não te preocupes que eu vou falar isso logo agora. Era uma vez, há muito tempo, havia um povo hebreu que vivia no Egito, até que um dia o libertador Moisés, que inicialmente era um príncipe do Egito, isso é motivo para outro vídeo, mas o básico é que depois de 4 séculos, equivalente a 400 anos, Moisés consegue libertar o povo da escravidão e assim na terceira semana de abril celebramos a Páscoa, a libertação. Até que passam-se várias gerações e Deus envia seu Filho unigênito para libertar o mundo do pecado, Jesus Cristo de Nazaré. No início, Jesus fez muitos milagres, transformou água em vinho, curou paralíticos, multiplicou comida, curou cegos, libertou as pessoas dos demônios, ressuscitou mortos, e isso nem é metade do que ele fez. Até que Jesus foi nomear 12 discípulos dele. Os discípulos eram como seguidores fiéis que ajudavam a pregar o Evangelho a Jesus Cristo. Até que chega uma época que Jesus já tinha muitos seguidores, mas ele já previa que um dos seus discípulos ia o trair. Todos amavam Jesus, todos menos os líderes do país, que não viam Jesus como uma salvação, mas sim como uma ameaça, que decidiram comprar Judas, um dos seus discípulos muito fiel, que passa informações aos líderes para destruir Jesus. Resumindo isso, os líderes já conseguem uma maneira de acabar com Jesus. Os grandes líderes veem Jesus como uma ameaça porque temem que o povo pare de acreditar no tributo e passe a acreditar na fé. E isso poderia influenciar aos romanos, que eram um povo imperialista, ou seja, eram uma nação que dominava outras, tal como a Galileia, que era ali onde Jesus estava naquele momento. Depois deles comprarem Judas Iscariote por apenas 30 pratas, finalmente Jesus revela aos seus discípulos que um deles ia o trair. Finalmente Jesus revela aos seus discípulos para um jardim onde eles costumavam se reunir. E daí que os romanos chegam. Os romanos prendem Jesus e um dos discípulos corta a orelha de um dos guardas que prendia o Jesus, até que Jesus pega sua mão e cura a orelha do seu guarda. No dia seguinte, já era véspera de Páscoa. Jesus é levado a Pôncio Pilato, o líder romano mais cruel. Pilatos pergunta
aos líderes que ele solte Jesus ou Barabás, um ladrão conhecido por cometer crimes de roubos, assaltos, etc. E daí os líderes escolhem Barabás para ser solto. A escolha de soltar um dos prisioneiros foi feita pois era Páscoa, e em ocasiões especiais o Heródoto, que era conhecido como um deus galileu na opinião dos galileus, um dos prisioneiros tinha que ser solto, pois era uma época festiva. Nesse todo blá blá blá, Jesus é obrigado a carregar a sua cruz até o local chamado Golgota, onde as pessoas eram crucificadas. Pedro, um dos discípulos de Jesus, negou-o 3 vezes antes do galo cantar, tal como Jesus havia dito antes, até que Jesus é crucificado ao lado dos seus seguidores. Era sábado, um sábado muito triste. Toda a gente estava de luto por Jesus, até que decidem retirar o cadáver de Jesus da cruz para um túmulo seguro. Já era domingo e Maria de Magdala, mais conhecida como Maria Madalena ou simplesmente Madalena, foi ao túmulo de Jesus visitá-lo com outras mulheres, até que elas vêm e ficam muito surpresas que o túmulo estava aberto e vazio. Elas veem 2 anjos que perguntam os 2 anjos o seguinte: por que o procuram entre os mortos? Quem está vivo? Maria e outras seguidoras de Jesus logo veem que Jesus está vivo, e daí espalham a notícia para todos que não acreditam. Até que Jesus, depois do seu ressuscito, vai à casa dos seus discípulos, e todos estavam ali e falaram com Jesus, excepto Tomé, que chegou logo depois de Jesus ter saído. E Tomé não acredita que Jesus havia ressuscitado e diz o seguinte: se eu não ter pegado as suas mãos, nem ter lambido os seus pés, eu não acredito que ele está vivo. E Jesus aparece logo de trás de Tomé e diz: onde está a sua fé? Tomé começa a chorar e Jesus diz uma parábola estranha: felizes são os que não me veem. Logo depois, Jesus se despede dos seus descendentes e sobe ao céu. Sim, este é o verdadeiro sentido de Páscoa. Assim, Páscoa passou a ter 2 significados. No Velho Testamento significa a passagem e no Novo Testamento significa morte de Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo, deixa o like e comenta aí. Amém. E não te esqueças, Deus te ama. Tchau, tchau. Valeu!